Salmo 34. Uma oração para dias difíceis. Ore com fé e Deus vai te ouvir. Tem dias que a alma parece querer desistir. Você acorda e sente o peso do mundo nos ombros. As orações parecem não passar do teto. O silêncio de Deus parece ensurdecedor. E tudo o que você mais deseja é um sinal, uma resposta, um alívio. A dor é real, o medo também. E a dúvida começa a sussurrar no coração. Será que ele me ouve mesmo? É exatamente nesses momentos que o Salmo 34 se torna um refúgio. Não é apenas um texto antigo escrito por Davi em tempos de fuga e aflição. É uma declaração viva, um grito de fé em meio ao caos, uma prova de que Deus não abandona os que confiam nele, mesmo quando tudo parece perdido. Você não está aqui por acaso. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de dia difícil. Talvez esteja tentando segurar as pontas de um relacionamento quebrado, enfrentando um diagnóstico que te tirou o chão, afogado em dívidas, ou apenas lutando com seus próprios pensamentos. E sabe o que é mais curioso? Davi também viveu isso. Ele não escreveu o Salmo 34 de um trono dourado, mas sim de um esconderijo, fugindo da morte, cansado, humilhado, mas ainda assim com fé o suficiente para dizer: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Este vídeo não é um estudo teológico, nem uma leitura robótica das Escrituras. É uma experiência de fé. Um convite para você orar comigo, sentir cada palavra, respirar fundo e lembrar que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Aqui vamos clamar juntos, com fé de verdade. Não aquela fé decorada, mas a fé que nasce da dor, do fundo da alma, a fé que move o céu porque vem misturada com lágrimas. Não importa como você chegou aqui. Se você está ouvindo isso agora, é porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, é porque Ele quer falar com você. Sim, com você mesmo. Ele quer restaurar suas forças, renovar sua esperança e, mais do que isso, Ele quer te ouvir. Você não precisa saber orar bonito. Não precisa entender tudo da Bíblia. Só precisa estar aqui, presente, com o coração disposto. Deixa esse vídeo ser um momento entre você e Deus. Um momento de reencontro, de renovo, de verdade. Porque quando um aflito clama, o céu responde. E hoje, agora, é o seu clamor que Deus está ouvindo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Esse é o primeiro versículo do Salmo 34. E vamos ser honestos. Quem consegue louvar a Deus em todo o tempo? Porque dizer isso nos dias bons é fácil. Quando o salário caiu, a saúde vai bem, os filhos estão sorrindo e a vida parece estar nos eixos. A gente louva com força. Mas e quando o chão desaparece? E quando as notícias machucam, quando os sonhos desmoronam, quando o silêncio é a única resposta? Louvar aí é quase impossível. Mas é exatamente aí que o louvor se torna arma. Davi não escreveu esse salmo de um lugar confortável. Ele não estava cercado de bênçãos visíveis. Ele estava fugindo, vivendo dias sombrios, de medo, de traição, de risco de vida. E ainda assim, ele escolheu louvar. Ele decidiu não deixar que a circunstância definisse sua adoração. E é aqui que a gente começa a entender o poder da fé viva. Porque fé de verdade não é aquela que só aparece quando tudo vai bem. Fé de verdade é aquela que insiste em dizer: Deus é bom, mesmo quando tudo parece ruim. O louvor, nesses dias difíceis, é um ato de resistência. É como se você dissesse ao inferno: eu não vou me curvar ao desespero, eu não vou me entregar à dor. Eu vou continuar louvando, mesmo com lágrimas nos olhos. E não é porque você está fingindo que está tudo bem, mas porque você decidiu confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entende os caminhos dele. Tem uma força espiritual gigantesca quando você abre a boca para louvar, mesmo no meio da dor. Você muda o ambiente.
Você quebra correntes invisíveis. Você tira os olhos do problema e coloca no Deus que nunca mudou. O louvor é uma ponte entre a aflição e o milagre. É como se Davi nos ensinasse que, quando não temos mais forças para orar, a gente ainda pode adorar. Quando as palavras somem, a adoração continua. E talvez hoje você esteja vivendo esse silêncio. Você até tenta orar, mas não sai nada. O cansaço é maior que a vontade. O medo fala mais alto que a fé. E nesse cenário, Deus te chama para algo simples: louve. Não porque tudo está certo, mas porque Ele continua sendo Deus. Louve baixinho se for preciso. Louve com o coração apertado. Louve com voz trêmula. Mas louve, porque há cura no louvor, há libertação, há restauração. O inimigo quer calar seu louvor porque ele sabe que quando você adora, você se conecta ao céu. E quando o céu entra na sua história, nada permanece como está. Por isso, resista. Louve em meio ao caos. Faça como Davi. Transforme sua dor em adoração. Não é sobre performance, não é sobre cantar bonito, é sobre abrir o coração e declarar que, apesar de tudo, Deus ainda é digno. E sabe o que acontece quando você decide louvar mesmo nos dias difíceis? O mundo espiritual se move, correntes são quebradas, a alma se aquece, o Espírito Santo sussurra paz, e o coração, antes desanimado, começa a pulsar esperança de novo. Porque o louvor, meu irmão, minha irmã, não muda Deus, mas ele muda você. Ele muda o seu interior. Ele muda a atmosfera. E muitas vezes prepara o terreno para o milagre chegar. Então, nesse momento, não importa se o seu mundo está desmoronando. Não importa se você está em silêncio há dias. Se há uma oração que precisa ser feita hoje, comece por aqui. Senhor, eu escolho te louvar, mesmo que doeu. Porque essa escolha, pequena e poderosa, pode ser o começo de uma grande virada na sua vida. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quantos medos você tem carregado nos últimos dias? Medo do futuro, medo de não conseguir pagar as contas, medo de perder alguém, medo de não dar conta da vida que está nas suas mãos. O medo, quando cresce demais, paralisa. Ele começa pequeno, como uma sombra no pensamento, e quando você menos percebe, ele já dominou o seu sono, suas emoções e até a sua fé. Davi fala aqui de temores, não apenas um, ele diz todos, e isso revela algo extraordinário. Deus não é seletivo em ouvir os clamores. Ele não diz, esse medo eu levo, aquele não. Ele não faz triagem do que é importante ou não. Quando você busca o Senhor com sinceridade, Ele responde, não porque você merece, não porque sua oração foi perfeita, mas porque Ele é um Pai que ouve até o suspiro. E veja a lógica divina aqui. O medo é vencido não com coragem humana, mas com presença divina. Não se trata de fechar os olhos e fingir que não dói. Se trata de abrir o coração e deixar Deus entrar exatamente onde dói. Porque onde o medo domina, a fé parece frágil. Mas quando Deus responde, o medo perde espaço. Quando Ele se manifesta, a ansiedade se dissolve. Quando a presença dEle entra, a tempestade dentro de nós começa a se acalmar. Tem gente que busca respostas nos lugares errados. No conselho do vizinho, nas redes sociais, em frases motivacionais de 3 linhas. Mas a verdadeira resposta vem quando você dobra o joelho e diz, Senhor, sou eu de novo. Eu não sei o que fazer. A Bíblia está repleta de pessoas que foram ouvidas por Deus no meio do desespero. Ana chorando por um filho. Elias querendo morrer debaixo de um zimbro. Jeremias sendo lançado numa cova. E todos eles, sem exceção, foram respondidos. Porque quando o aflito clama, Deus ouve. Davi não apenas foi ouvido, ele foi livrado. E essa palavra é carregada de ação. Deus não apenas escutou de longe e disse, eu entendo você. Ele interveio.
Ele mexeu as circunstâncias. Ele derrubou paredes, desviou lanças, fechou bocas de leões e ainda faz isso hoje. O mesmo Deus que livrou Davi dos seus temores está aqui agora, ouvindo essa oração com você. Mas há uma condição: buscar. E buscar não é apenas pensar em Deus de vez em quando, é colocar Ele no centro, é dizer: Senhor, eu não quero só que o Senhor resolva meus problemas, eu quero te encontrar no meio deles. Porque o maior livramento que Deus pode dar não é externo, é interno. É aquele que muda a mente, fortalece o coração e devolve a paz. E se você observar, a resposta de Deus muitas vezes não vem como mágica, vem como clareza, como discernimento, como uma paz que invade sem explicação. Você está ali com tudo igual do lado de fora, mas algo por dentro mudou. É o medo perdendo força, é a fé ressurgindo, é a alma respirando de novo. Por isso, nesse momento, não pense que é tarde demais. Não ache que Deus está ocupado demais com outras coisas. Ele conhece seu nome, sua história, suas noites em claro, sua dor que ninguém vê, e Ele diz: busca-me, me chama, me entrega isso. Porque quando você clama, o céu se inclina, e quando o céu se inclina, até o inferno treme. O medo pode estar gritando, mas a voz de Deus ainda é mais forte. E se você decidir agora mesmo buscar ao Senhor com todo o seu coração, você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou, porque a resposta já está a caminho. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais será confundido. Essa é uma das promessas mais lindas e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras das Escrituras. Porque aqui, Davi está dizendo: olhe para Deus, fixe seus olhos nele. Em vez de mergulhar no problema, mergulhe na presença. Em vez de contar as lágrimas, conte as promessas. Porque quando o nosso foco muda, tudo começa a mudar também. Você já percebeu como o olhar das pessoas revela o que elas carregam por dentro? Tem gente que sorri por fora, mas os olhos estão pesados. Outros até falam com leveza, mas o olhar entrega a alma cansada. E aqui o salmista nos dá um caminho. Quando você contempla o Senhor, quando o seu foco sai do caos e vai para o Criador, algo acontece dentro de você. Você é iluminado. Sua mente clareia, sua fé se reacende. E como ele diz, seu rosto jamais será confundido. Isso quer dizer que você não será envergonhado. Deus não vai te abandonar no meio da estrada. Ele não vai te deixar falando sozinho. E isso, para quem vive dias difíceis, é como um abraço divino. Porque a vergonha muitas vezes vem junto com a dor. Você se sente fracassado, humilhado, invisível. Parece que todo mundo está vencendo, menos você. E essa comparação silenciosa vai corroendo a alma. Mas Deus diz: olhe para mim. Eu sou a tua luz. Eu sou o teu socorro. Eu não vou te deixar sem resposta. É nessa hora que a fé começa a mudar não só o coração, mas até a aparência. Pessoas que oram de verdade têm um brilho diferente no rosto. Não é maquiagem, não é filtro, é a presença de Deus sendo refletida. É aquele tipo de paz que não tem explicação, mas é visível. Aquele tipo de segurança que não vem do saldo bancário, mas da certeza de que você está nas mãos certas. E por que isso importa tanto? Porque quando você contempla o Senhor, você para de olhar para o que te paralisa. O medo pode até estar presente, mas não manda mais. A dúvida pode até bater na porta, mas você não abre, porque seu olhar está firme em algo maior. Você começa a andar por fé e não por vista, e isso transforma tudo. Veja o que Davi diz em seguida: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Ele não diz o forte, o sábio, o importante. Ele diz o aflito, o quebrado, o pequeno, aquele que aos olhos do mundo já tinha perdido. Esse é o tipo de gente que Deus ouve, porque Deus não se impressiona com aparência, com título,
com fama. Deus se move por corações sinceros, corações que dizem: Senhor, eu estou aqui e eu preciso de Ti. E não é só ouvir. O texto diz que Ele livra de todas as angústias. Quantas? Todas. Não sobram restos, não ficam pontas soltas. O livramento de Deus é completo. Às vezes, Ele tira você da tempestade. Outras vezes, Ele te dá força para atravessar por dentro dela sem se afogar. Mas o fato é que Ele livra. E isso precisa ser a âncora da nossa fé. Porque o que você está enfrentando hoje pode parecer impossível, mas Deus não trabalha com o que é fácil. Ele trabalha com o impossível. E se você está aflito agora, você está no lugar certo. Está no tipo exato de condição que ativa o sobrenatural. Não precisa fingir que está tudo bem. Não precisa ter as palavras certas. Só precisa clamar. Do seu jeito, com a sua dor, com a sua voz. Porque Deus vai ouvir. Ele ouve até gemidos, até pensamentos. E mais do que isso, Ele age, Ele entra, Ele livra. Então faça isso agora. Comece a contemplar. Tire os olhos do medo. Desvie o foco da dor. Levante o rosto mesmo que cansado, porque quem olha para Deus é iluminado, e quem é iluminado por Ele não anda em confusão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa frase parece curta, mas carrega uma das verdades mais poderosas da palavra, porque ela fala de algo que você não vê com os olhos, mas que muda tudo por dentro. Você não está sozinho. Pode parecer que está, pode ser que ninguém te entenda, que até mesmo os mais próximos tenham se afastado, que as palavras de consolo soem vazias. Mas existe uma realidade espiritual acontecendo nesse exato momento. Existe proteção ao seu redor. Existe cuidado, mesmo em silêncio. Existe um anjo do Senhor, não qualquer anjo, mas o próprio enviado de Deus, que acampa ao seu redor. Isso significa presença constante, vigilância ativa, proteção ininterrupta. E note, Ele não passa por perto. Ele acampa, Ele monta guarda, Ele fica, Ele observa, Ele age. E o texto não diz que o anjo vem por causa do seu merecimento, mas por temor, ou seja, por reverência, por entrega, por fé verdadeira. Quando você teme ao Senhor, quando você decide colocar Deus acima das circunstâncias, o céu se mobiliza. Mesmo quando a terra parece falhar. Tem dias que a gente se sente como se tivesse um alvo nas costas. Tudo dá errado. Ataques vêm de onde menos esperamos. E é nesses dias que essa promessa deve ser agarrada com força. Porque mesmo que você não veja, o mundo espiritual está se movendo por sua causa. Você pode ter sido traído por amigos, injustiçado por pessoas, ignorado pela sociedade, mas o céu não te ignora. Ele está em campo, com anjos, com livramentos, com portas que vão se abrir no tempo certo. E não se trata só de proteção física. Deus também te livra de armadilhas emocionais, de decisões precipitadas, de relacionamentos tóxicos, de caminhos que pareciam bons, mas te levariam à destruição. Quantas vezes você achou que estava perdendo algo e depois entendeu que Deus estava te protegendo daquilo? É livramento, só que a gente só enxerga depois. Por isso, não se desespere quando as coisas parecerem sair do controle. Às vezes, sair do seu controle é a única maneira de ficar sob o controle de Deus. E se Ele te protege, você não precisa viver em paranoia. Você não precisa tentar resolver tudo sozinho. Você não precisa se armar até os dentes emocionalmente para não se machucar. Porque quando você entende que tem um Deus que envia anjos ao seu redor, você começa a descansar. Não em negação, mas em confiança. Porque o medo grita, mas a paz de Deus sussurra com mais autoridade. E o versículo seguinte diz algo ainda mais profundo. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Ou seja, Deus não quer que você apenas saiba que Ele cuida.
Ele quer que você experimente, Ele quer que você prove. Isso não é uma fé teórica, é uma fé vivida. É olhar para o céu no meio da tempestade e dizer, eu confio. E quando você confia, você descansa. E quando você descansa, você começa a ver o que não via antes. Pequenos sinais, pequenos milagres, pequenos empurrões de Deus dizendo, estou aqui. Hoje, talvez você esteja no meio de um campo de batalha, mas eu te digo com toda a autoridade espiritual, há um acampamento celestial ao seu redor. Não desanime, não recue, não desista. Deus está lutando por você. Talvez você não esteja sentindo nada, mas não é sobre sentir, é sobre crer, porque os sentimentos oscilam, mas a palavra permanece, e a palavra diz que há anjo ao seu redor. Então, respire fundo, olhe para dentro com coragem, olhe para cima com fé, porque você não está só. E se Deus está com você, quem se atreverá a te tocar sem que Ele permita? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Tem coisa mais reconfortante do que saber que Deus não se afasta quando a gente quebra por dentro? Pelo contrário, Ele se aproxima, Ele se inclina, Ele vem até nós quando não temos mais forças para ir até Ele. O mundo valoriza quem está forte, quem está em pé, quem consegue disfarçar a dor com sorrisos, mas Deus não trabalha assim. Ele não procura os invencíveis, Ele procura os quebrantados, os que choram em silêncio, os que já não têm palavras, os que foram despedaçados pelas circunstâncias, mas mesmo assim ainda conseguem sussurrar, Senhor, me ajuda. E talvez você esteja aí agora, tentando segurar uma barra que parece maior do que você, sentindo que a sua fé se desgastou, que a oração virou rotina vazia, que a presença de Deus virou um eco distante. Mas esse versículo é como um socorro enviado para você hoje. O Senhor está perto. Não importa o que você sente, importa o que Ele prometeu. E Ele prometeu estar perto, não de todos, mas dos quebrantados. E o que é um coração quebrantado? Não é um coração fraco, é um coração sincero. É aquele que não finge, que não camufla, que não tenta se esconder atrás de orações bonitas ou de versículos decorados. É aquele que se despe diante de Deus e diz, eu falhei, eu estou cansado, mas eu preciso de Ti. Esse tipo de entrega atrai a presença de Deus com força. Ele não resiste a um coração rendido. E mais, o texto diz que Ele salva os contritos de espírito. Salvar aqui não é só sobre vida eterna, é sobre resgate, é sobre tirar do fundo do poço, é sobre devolver dignidade, é sobre reconstruir aquilo que foi quebrado. Deus não apenas junta os cacos da sua vida, Ele cria algo novo com eles. Algo que tem marcas, sim, mas que carrega também o brilho da graça. Porque há beleza na cicatriz, a glória no recomeço, a esperança no meio da dor. A presença de Deus é esse lugar onde a alma pode respirar, onde a culpa pode ser lavada, onde a ferida encontra bálsamo. Ele não está esperando você se consertar para se aproximar. Ele se aproxima agora, exatamente onde você está, exatamente como você está. E se você se sente longe dele, saiba, ele está perto. Talvez não pareça. Talvez não haja arrepio, nem lágrima, nem nenhuma emoção forte. Mas Ele está aí, no silêncio, na respiração, na palavra que você está ouvindo agora, no consolo que começa a aquecer o peito, porque Ele não se revela só no fogo ou no terremoto. Às vezes, Ele chega com uma brisa suave que acalma tudo por dentro. Essa é a maior esperança de quem vive dias difíceis. Deus está perto. Não distante num trono inalcançável, mas perto como um pai que senta ao lado do filho que está chorando. Que não apenas ouve, mas entende. Que não apenas entende, mas age. Que não apenas age, mas salva. Então, não esconda seu quebrantamento.
Não se envergonhe da sua dor. Não pense que Deus só usa vasos perfeitos, porque os melhores milagres nascem em corações despedaçados. E os maiores testemunhos vêm de quem já achou que não ia aguentar. Você é esse alguém hoje? Então escute com atenção. O Senhor está perto, mais perto do que você imagina. Ele está nesse exato instante te cercando com a presença dele. Respire fundo, entregue, renda, ore com o coração rasgado. E você vai perceber, talvez hoje, talvez daqui a pouco, que mesmo nos dias mais escuros, você nunca esteve sozinho. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aqui está uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras da vida com Deus. O justo também sofre, o servo fiel também chora. O coração temente também enfrenta noites longas e dias pesados. Ter fé não nos isenta da dor, mas nos garante algo que o mundo jamais poderá dar. Um livramento certo, mesmo no meio das batalhas. Essa é uma das grandes mentiras que muitos acreditam sem perceber. A ideia de que se você fizer tudo certo, tudo vai dar certo. Como se a obediência blindasse você da luta. Mas Davi quebra esse pensamento com uma frase simples e honesta. Muitas são as aflições. E ele não está falando dos perversos, dos injustos, dos que zombam de Deus. Ele está falando do justo, do que busca fazer o certo, do que caminha com Deus. Isso nos mostra que sim, haverá dias em que tudo parecerá confuso. Haverá fases em que você vai orar e não verá mudança imediata. Você vai jejuar e as portas continuarão fechadas por um tempo. Vai tentar manter a fé, mas o cansaço vai bater forte. E é nesse ponto que muitos desistem. Acham que Deus não está ouvindo, que a oração não funciona, que a fé não serve para nada. Mas o texto não termina na aflição. Ele termina no livramento. Porque Deus não nos prometeu uma vida sem lutas. Ele prometeu presença na luta, prometeu livramento, prometeu que nenhuma aflição seria eterna, que nenhuma dor passaria despercebida, que Ele estaria com você dentro da fornalha, como esteve com os 3 jovens, que Ele desceria ao fundo da cova, como fez com Daniel, que Ele pisaria na tempestade, como caminhou até os discípulos. O livramento não é só um fim da dor. É a prova de que Deus nunca saiu do seu lado. E repare no detalhe, Ele livra de todas, não algumas, não as mais leves, não só as que têm solução fácil. Ele livra de todas. Isso significa que nenhuma aflição sua está fora do alcance dele. Nenhuma dor é ignorada, nenhuma lágrima é perdida. A promessa é total, completa, absoluta. É isso que sustenta a fé nos dias em que tudo parece perdido. Só que esse livramento vem no tempo de Deus. E é aí que mora o maior desafio. Esperar. Confiar quando nada parece mudar. Continuar firme quando tudo dentro de você quer correr. E por isso o Salmo 34 não é apenas uma oração. É um lembrete. É como se Davi dissesse: eu passei por isso. Eu vivi o abandono, a ameaça, o medo, mas eu fui livrado. E você também será. E se você sente que já está há tempo demais nessa luta, eu te digo com autoridade, não desista agora. Porque é no momento em que o justo está prestes a cair, que o Senhor estende a mão. É quando a força acaba, que o poder de Deus se manifesta com mais clareza. Você pode estar no fim da linha, mas Deus está só começando a agir. Respire fundo agora. Faça da sua aflição uma oferta. Entregue a Ele. Diga: Senhor, está doendo, mas eu continuo crendo. Porque essa fé quebrada, sofrida, dolorida, ainda assim é fé e é suficiente para mover o coração de Deus. Você não vai afundar. Você não vai quebrar para sempre. Você não vai terminar sua história assim. Porque Deus já determinou o livramento. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. É com essa declaração que o Salmo 34 se encerra.
E não é um fim qualquer, é uma promessa selada com autoridade celestial. Deus não apenas ouve, Ele resgata, Ele não apenas consola, Ele salva por completo. E não importa quantas vezes você já se sentiu longe, sujo, fraco, culpado ou esquecido. Se você ainda confia nele, você está seguro, totalmente seguro. E aqui não se trata de religião, de rótulos, nem de perfeição. Trata-se de entrega, de confiança, de uma alma que, mesmo cansada, ainda diz: eu creio. O mundo pode não te entender, a vida pode não te poupar, mas Deus te alcança onde ninguém mais consegue. Ele vai ao fundo do seu abismo, pega você pela mão e te puxa de volta para a luz. Não com pressa, não com julgamentos, mas com amor. Esse vídeo não foi só uma reflexão, foi um clamor, uma oração, uma convocação do céu, uma lembrança de que os dias difíceis não são o fim da linha. São, muitas vezes, o início de uma nova estação. E você que chegou até aqui, orando comigo, chorando talvez em silêncio, precisa guardar isso. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Nenhum. Isso inclui você. Quantas vezes você já se sentiu cansado demais para continuar? Quantas vezes pensou em desistir, em sumir, em abandonar tudo? Mas mesmo assim, em algum lugar dentro de você, havia uma pequena chama que não se apagava. E essa chama era a fé, machucada, enfraquecida, silenciosa, mas viva. E essa fé, mesmo pequena, move o céu. Hoje, você pode ter começado esse vídeo com o coração apertado, mas eu oro para que termine com a alma leve. Porque Deus falou com você. Não foi um acaso. Não foi apenas mais um vídeo na internet. Foi um encontro. Foi o seu espírito sendo alcançado pela voz de Deus. E se você sente algo aí dentro, mesmo que não saiba explicar, é Ele. É a presença dele te tocando agora. Então feche os olhos por um instante, se puder. Inspire profundamente e apenas diga em voz baixa ou só com o pensamento: Senhor, eu confio em Ti. Porque essa simples frase é o começo de tudo. É com ela que o céu se move. É com ela que o socorro vem. É com ela que o livramento chega. Você pode não ver agora, pode parecer que nada mudou, mas se você continuar nessa caminhada, se você continuar entregando seus dias difíceis nas mãos de Deus, você vai perceber que algo mudou sim, dentro de você, lá no profundo. Porque quem confia no Senhor nunca caminha sozinho. Nunca. Guarde esse salmo como um escudo. Volte a ele sempre que precisar. Leia em voz alta. Ore com ele. Declare as promessas. E lembre-se, Deus está perto dos quebrantados, responde os aflitos, envia anjos para proteger, ilumina os que olham para ele e livra o justo de todas as suas aflições. A dor pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E se você está vivendo a noite agora, acredite, o sol está vindo. E quando ele nascer, você vai olhar para trás e perceber que Deus esteve com você o tempo todo. Ele te ouviu, Ele te respondeu, Ele te livrou e ainda está te sustentando. Você não é esquecido, você é amado e o melhor de Deus ainda está por vir.